Ok, este é o 8º dia e o 7º estudo bíblico que passamos juntos em Londres. Estamos no final do dia. Ainda faremos um último evangelismo. Temos um grupo bom este ano, não tenha dúvida. Foi um ótimo ano. Em fevereiro, fomos à Suíça e fizemos um ótimo trabalho distribuindo milhares de folhetos. E em junho, nos reunimos por 2 semanas para um pouco mais de evangelismo. Foi um grande momento de comunhão e evangelismo. E, para a glória de Deus, conseguimos voltar e repetir o feito. Houston tem sido nossa base nos últimos 7 dias. Falamos com muitas pessoas, mas meu evangelismo começou com um pequeno contratempo, pois perdi meu telefone por 15 minutos no trem e fiquei desesperado tentando localizá-lo. Ele estava no VibraCall e eu consegui ouvi-lo vibrar, mas não podia vê-lo. Eu estava literalmente engateando no vagão à procura do telefone, enquanto dizia a mim mesmo, já era, perdi todas as minhas fotos e todos os meus contatos. Teria sido um desastre, uma forma terrível de iniciar um trabalho que foi tão bem sucedido. Felizmente o encontramos e o pânico foi embora instantaneamente. Distribuímos aproximadamente 12.000 folhetos nos últimos 7 dias, o que é notável. E chuto que cerca de 35.000, 40.000 pessoas viram nosso banner. Ônibus, automóveis, pedestres, muitos policiais, trabalhadores civis, enfim, todos, de toda Londres, deram uma boa olhada no nosso banner. Tem sido uma grande bênção. Os irmãos nos receberam calorosamente, a comida estava deliciosa. Tem sido bom reencontrá-los para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ler a Palavra de Deus diariamente, mas acima de tudo, divulgar a Palavra de Deus, compartilhar a verdade de Cristo com o povo de Londres. Lucas 24 é minha escritura nesta manhã. Eu o estava lendo na noite passada e pensei que seria apropriado dar uma lida com vocês antes de encerrarmos esta cruzada e voltarmos para nossas casas. Lucas 24. Leia o versículo 36, por favor. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ele foi para a cruz, morreu pelos pecados do mundo e eles se reuniram para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ele disse muitas vezes a eles que morreria pelos pecados do mundo, e mesmo assim, é dito várias vezes que eles não conseguiam entender. Lhes era retido. Os apóstolos eram parecidos com crianças. Aqui vemos que o próprio Senhor Jesus ficou no meio deles e disse, paz seja convosco. Está aí uma grande palavra, paz. Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo graças à sua expiação. E aqui se trata de uma dupla paz, uma paz pessoal não apenas para efetuar a expiação, mas também para fortalecer a comunhão com aqueles com quem ele conviveu por 3 anos e meio, até morrer. Contudo, eles estavam em pânico, horrorizados, e deduziram que estavam vendo um espírito, como, aliás, ensinam as testemunhas de Jeová, isto é, que Cristo saiu de sua sepultura espiritualmente em vez de fisicamente, o que obviamente é um erro. Ele apareceu glorificado. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. É natural ter medo. É natural estar ansioso e às vezes até mesmo em pânico, como eu no meu primeiro dia em Londres, quando perdi meu telefone. Mas aqui, esses apóstolos e discípulos tinham que reconhecê-lo mais facilmente. No entanto, o Senhor é longânimo. Ele é bem compreensivo com preocupações e perturbações. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Ele disse isso a todos, não somente a alguns. Qual o problema aqui? Por que vocês estão neste estado?
Ele ficou morto por 72 horas. Isso mostra que quando as pessoas tiram os olhos do Senhor e de sua palavra, começam a desmoronar. 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É totalmente o oposto da crença das testemunhas de Jeová, de que Cristo reapareceu em espírito. De fato, eles creem que ele reapareceu como o arcanjo Miguel. 40. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Outra prova de que ele é o que dizia ser, o Messias, o Cristo. Ele ainda era o Messias, ainda era o Cristo, o homem com quem eles conviviam e jantavam. Ele retornou dos mortos e conquistou a morte. Hebreus 2:9 diz que ele provou a morte por todos, não por gente eleita. 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, o estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Ele foi muito honesto. Isso remete a João 20, quando houve quem não cresce em sua honestidade, o que é impressionante. Ele disse, sou eu mesmo. Mas eles não creram por causa da euforia que havia no grupo. E ele perguntou se eles tinham algo para comer. Em outras palavras, ele disse, vamos desfrutar de uma refeição para que eu prove que sou real, que sou um ser físico, não apenas espiritual, muito menos a imaginação de vocês. Contudo, eles ainda duvidavam de suas perfurações. Eles estavam chocados, pois viram um homem que amavam ser crucificado, torturado e morto por 6 horas. É o que chamamos de sofrimento pós-traumático. Talvez seja o que eles experimentaram, sei lá. 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Isso também mostra que quando formos glorificados, quando recebermos nossos novos corpos no arrebatamento, também poderemos comer e beber, que comeremos nas bodas do Cordeiro e, obviamente, por toda a eternidade, porém por prazer, não por necessidade, diferente do mundo, onde se não comermos e bebermos, morreremos. 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Que baita afirmação! São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele se referiu a todo o Antigo Testamento, não aos apócrifos. Todas as coisas escritas para mim ou escritas a meu respeito. Eu vou cumprir todas as coisas. Quem mais na história se aproxima disso? Qual dito profeta reivindicou ser enviado por Deus ou por deuses para guiar o homem no entendimento da divindade e aprimorar nosso conhecimento sobre ela? Nenhum. E Muhammad jamais alegou que todo o Antigo Testamento fala dele. Sim, eles usam algumas partes do Antigo Testamento tentando aplicá-las a Muhammad, o que é lamentável. Se você ler o contexto, verá claramente que elas se referem ao Messias, a um Cristo judeu. Muhammad era um gentio, logo não se encaixa. 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu amo isso que está no 45. Abriu-lhes o entendimento. Eles precisavam ter entendimento das Escrituras para realmente entender as Escrituras. Tenho certeza de que eles passaram a vida toda lendo o Antigo Testamento e provavelmente entendiam o básico. Porém, realmente entender as Escrituras, conforme está em 1 Coríntios 2, é algo impossível até que você nasça de novo, pois o homem natural não recebe as coisas do Senhor. Elas são um pacote de ajuda para nosso discernimento espiritual. E aqui, Cristo ainda não estava pronto para enviar o Espírito Santo. Então ele abriu as Escrituras e abriu o entendimento deles para que pudessem compreender as Escrituras do Antigo Testamento. E claro, o que eles não sabiam ali é que estavam escrevendo o Novo Testamento. Foi incrível.
E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Algo que os judeus não conseguiam entender, não conseguiam receber, é que Isaías 53 disse, juntamente com os Salmos 22 e 26 e com o capítulo 9 de Daniel, que o Senhor morreria, não por si mesmo, mas pelos outros. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A cidade eterna. Arrependimento é mudar a mente e, durante essa mudança, trocar a incredulidade pela crença na remissão dos pecados, na expiação, no perdão dos pecados. Então, ele te dará a remissão dos pecados e, junto a ela, a bênção de crer nisso. Ele te manterá salvo depois que você abraçar esta mensagem. Em todas as nações. Isso não era só para os judeus. As pessoas dizem, bem, os apóstolos apareceram e começaram uma nova religião. Não, eles não vieram para iniciar uma nova aliança. Não foi só para iniciar uma aliança com Cristo. Eles foram levantados como mensageiros. Eles foram as testemunhas oculares que escreveram o Novo Testamento. 48. E destas coisas sois vós testemunhas. E ainda assim, as pessoas continuam me dizendo que não podemos confiar no Novo Testamento, que não podemos confiar nos apóstolos, que Paulo nunca conheceu a Cristo pessoalmente, apesar de Atos 9 e 1 Coríntios 15. O nível de ignorância é simplesmente espantoso. Na missa de domingo, por exemplo, me mandaram uma vez considerar certos acadêmicos da cristandade que sugerem que não podemos confiar neste livro incrível chamado Novo Testamento, chamado Bíblia Sagrada. E eu respondi, está insinuando que os apóstolos conseguiram aquele conhecimento de outra forma? Tratam-se de teólogos sepulcros caiados, traidores. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, a cidade eterna, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1. O Espírito Santo viria sobre eles, os atrairia e daria a eles dons para curar as pessoas de todas as doenças imagináveis. E claro, você leu isso muito claramente ao longo de Atos dos Apóstolos, mas aqui diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que seria a pessoa do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens viriam a protagonizar uma reviravolta no mundo. 50. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Dizem que provavelmente essa foi uma bênção sacerdotal judaica, pois às vezes o sacerdote levantava suas mãos para abençoar. 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Ele recebeu uma escolta angelical e foi levado para o céu. Ele nos disse em João capítulo 3 que o Filho do Homem subiu ao céu e voltou por sua própria ação. Mas aqui é dito, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Este também é um grande versículo para o arrebatamento. Eles o viram subir, nós o veremos voltar. Vamos vê-lo nas nuvens. Às vezes as pessoas criam confusão quanto à segunda vinda. Mas o arrebatamento da igreja não é algo para nos preocuparmos. O segundo advento será praticamente para os santos da tribulação, além de conter a punição para os pecados do mundo. 52. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esta é uma ótima forma de encerrarmos nossa série de estudos em Londres. Eles o adoraram. No 52 diz que, vendo que ele é Deus, eles voltaram para Jerusalém com grande alegria, o que remete ao segundo advento, onde judeus salvos estarão em Jerusalém esperando a volta do Senhor para adorá-lo, seja no templo ou não. Mas, obviamente, já temos um templo hoje, nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo, para que possamos nos aperfeiçoar.
Os 52 e os 53 mostram que para nos alegrarmos no Senhor, precisamos estar continuamente louvando e bendizendo a Deus. E ele conclui com um amém, assim seja. Portanto, acho que foi bem apropriado ler estes versículos nesta manhã, antes do nosso grupo se reunir uma última vez. Este livro é sobre Cristo, e este mundo foi criado para a sua glória. Aqueles de nós que são salvos obterão coroas se forem fiéis a Ele, e nossas coroas, segundo Apocalipse capítulo 4, serão lançadas aos seus pés, em retribuição à salvação. Será uma troca de presentes com Ele. O conhecimento das Escrituras é um presente, e morrer e reinar com Ele também é um presente. Quando leio este versículo de Lucas, eu vejo um grupo de homens salvos preocupados com sua segurança, desesperados. E Cristo não retira nada deles, antes os recompensa explicando ainda mais as Escrituras. Como eu já disse, provavelmente eles estavam em choque com o que haviam acabado de ver, com uma experiência inédita. Então ele abre seu entendimento e eles passam a entender as Escrituras como aqueles entre nós que são salvos. Se você não é salvo, você não entende as Escrituras de fato. Se você não é salvo, este livro nem é para você. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, que não era um edifício de igreja, pois ainda não haviam sinagogas convertidas em igrejas locais. Não havia assembleia gentílica ainda. Por isso é que é complicado ler os evangelhos e tentar extrair doutrinas deles, tentar basear doutrina neles. Devemos ir às epístolas para obter doutrinas. Os evangelhos são livros históricos escritos por testemunhas oculares do Senhor, ao passo que as epístolas são livros de ensino que nos permitem atuar e crescer na graça de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu vou deixar esta mensagem um pouco mais curta do que o habitual, mas acho que já abordamos bastante coisa ultimamente, e isto aqui é só um resumo. Só estamos dando uma última olhada nas Escrituras para ver o que podemos respingar em nossa caminhada para sairmos com alegria louvando. E, felizmente, temos sido capazes de fazer isso. Tudo que fazemos nunca é vão. É isso que nos motiva a ficar pregando na esquina por 2, 3, 4, 5 horas. Faz toda a diferença. Há muitas formas de se glorificar a Deus que não conhecemos. Você poderia distribuir 50 mil folhetos, o que seria bem legal. Mas segurar um banner de alguma forma foi um meio diferente de testemunhar para os moradores de Londres. Então, deixo esta reflexão para vocês. Agradeço mais uma vez aos irmãos que nos ajudaram na semana passada com o evangelismo de rua que fizemos como um time. Foi uma grande bênção. Que o Senhor abençoe a todos vocês em nome de Jesus, até que nos reencontremos. Amém.